Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só pessoal, nesse vídeo eu vou continuar aqui, né pessoal, falando mais com vocês sobre o meio ambiente, como é sempre de meu costume fazer, né? E desta vez eu vou continuar falando sobre o caso das plantas que nasceram das sementes que eu plantei lá em uma área verde lá, que fica ao lado da linha do trem, que se localiza próximo da casa aonde eu moro, né? Então, tipo assim, galera, infelizmente, né? Quem dera ter boas notícias, mas infelizmente o que eu tenho são mais más notícias, sabe? Eu tenho mais notícias ruins, mais notícias tristes sobre o que aconteceu com essas plantas que se localizam na área verde, que fica lá ao lado da linha do trem, né? Então, em um último vídeo que eu havia feito aqui para vocês aqui, sabe? Que eu havia postado. Aliás, nos outros vídeos anteriores, melhor dizendo, que eu havia postado aqui para vocês, eu havia falado sobre, sobre o descaso que aconteceu com essas plantas que foram plantadas lá na linha do trem, né? Tipo, eu falei, né, que algumas delas foram cortadas, né? E outras ainda foram poupadas, né? Outras já não foram cortadas, o cara ainda preservou, deixou. Mas agora, galera, infelizmente, ele acabou cortando as plantas restantes que ele havia deixado. Ele, infelizmente, acabou cortando todas elas, sabe? Ele, desta vez não teve conversa, não teve consideração mesmo não, galera. Desta vez, a desconsideração do cara foi total, total, sabe? E, bom, como vocês podem saber, como vocês já devem imaginar, né? Essas plantas que eu estou falando são plantas da espécie Cosmo Amarelo, né? Plantas essas que... Essas plantas que eu estou falando que estavam presentes lá na área verde, lá que se localiza ao lado da linha do trem, né? Elas nasceram das sementes que eu plantei ali, né? As sementes germinaram, são plantas da espécie Cosmo Amarelo, como eu já falei aqui para vocês aqui, né? E bem, elas cresceram, né? Sob os cuidados da natureza, né? Graças principalmente às chuvas, né? Que ajudaram elas a sobreviver. Aí chegou um momento que essas plantas estavam florescendo, dando suas primeiras flores, né? E depois começaram a dar em seguida suas primeiras sementes também, né? E elas brotaram um monte de flores e sementes, atraíram um monte de polinizadores, né? Incluindo principalmente abelhas e borboletas, né? E na primeira vez que o cara que cuida de tal área verde resolveu capinar a área por onde essas plantas estavam presentes, ele poupou todas elas, não cortou nenhuma. Inclusive eu estava lá a tempo enquanto ele estava capinando o local lá durante um certo momento, né? Pedi para ele poupar as plantas, ele poupou, né? Ele inclusive me disse que conhecia elas. E depois, né, quando ele voltou a capinar aquela área, depois de um certo tempo que as plantas continuaram estando bem, aí pela segunda vez que ele voltou a capinar aquela área, aí já não teve consideração, né? Infelizmente ele acabou cortando algumas dessas plantas e passou mais um momento e agora, infelizmente, ele cortou todas, não poupou nenhuma planta. Então, tipo assim, eu fiquei super chateado, fiquei assim, indignado com esse cara, porque, tipo assim, é lamentável ver a que ponto certas pessoas chegam, sabe? Porque essas plantas estavam tão bonitas, cara. Então, tipo assim, elas estavam dando um monte de flores, né? Atraindo abelhas, borboletas. Tava tornando a linha do trem super... Tava tornando o lugar, belíssimo lugar, super bonito, né? Aí, infelizmente, veio um indivíduo desse, não tem consideração pela natureza, pela vida, e infelizmente ele acaba cortando todas as plantas que haviam sobrado. Ele acaba cortando as que haviam sobrado, não restando nenhuma planta ali preservada. Mas o bom, galera, o bom é que ainda tem uma boa notícia, que é o seguinte, que não é à toa que as plantas da espécie Cosmo Amarelo foram selecionadas por mim para arborizar diversos lugares que eu vou por aí, sabe? Porque essas plantas têm uma capacidade bem alta de se reproduzirem. Elas, inclusive, brotam um monte de sementes. Essas sementes caem no chão, né? E quando chove, essas sementes germinam em poucos dias, né? Em pouco tempo, nasce um monte de outras plantas no lugar, né? No lugar por onde tinha as plantas mais velhas que originaram essas sementes, né?
E bem, a boa notícia é que essas plantas foram cortadas, elas soltaram um monte de sementes lá no chão, né? Essas sementes germinaram, nasceram já um montão de outras plantas. Tanto é que as novas plantas que nasceram, algumas delas já estão já bem crescidas. Outras começaram a nascer mais recentemente. E ainda eu tenho uma certa esperança de que as plantas da espécie Cosmo Amarelo voltem a dominar naquele local, visto que ainda nasceram umas novas plantas ali, né, naquele local lá na linha do trem, né? E é possível que as novas plantas ocupem, façam uma composição vegetal no lugar das plantas que foram cortadas, foram mortas por este indivíduo. Então, tipo assim, né, galera? Ainda há uma certa esperança. E não é à toa que as plantas da espécie Cosmo Amarelo são plantas que eu gosto muito, sabe? São plantas que foram escolhidas por mim para... As principais foram escolhidas por mim para arborizar ruas, arborizar áreas verdes que eu encontrar por aí. Pois essas plantas são excelentes, sabe? Elas são plantas de fácil cuidado, né? São plantas que se adaptam bem nos lugares. Elas inclusive dão flores bonitas, atraem um monte de polinizadores com essas flores e algo que torna elas ainda mais eficientes na recuperação dos lugares é a sua reprodução, porque elas inclusive fornecem um monte de sementes, né? Brotam um monte de sementes, essas sementes caem no chão ou então são pegas por outras pessoas e plantadas em outros lugares e depois de poucos dias essas sementes germinam, nascem novas plantas, aí elas recompõem o lugar que as plantas mais velhas, por onde as plantas mais velhas já estavam presentes, né? Ou então, quando as sementes são plantadas em outros lugares, elas também começam a recompor outros lugares também com mais natureza, com mais verde, mais vegetação. E por isso que eu acho as plantas da espécie Cosmo Amarelo tão importantes para ajudarem na restauração do meio ambiente nas nossas cidades brasileiras, que muitas vezes são tão densamente urbanizadas, concretadas em muitos lugares. Não é à toa que eu, inclusive, saio cultivando essas plantas por aí, pois as plantas da espécie Cosmo Amarelo se mostraram ter um grande potencial de ajudarem a restaurar a natureza em lugares onde, inclusive, muitas vezes não podem ser plantados árvores, né, de forma convencional. Então, galera, é por isso que eu crio muito essas plantas, né? Não é à toa que inclusive crio essas plantas no quintal daqui de casa também, né? E não é à toa que eu plantei várias delas lá na linha do trem, seja através de sementes ou seja através do outro meio. Mas infelizmente, né, as plantas lá que nasceram lá no local na linha do trem e em seguida cresceram, deram flores, etc. Infelizmente não teve consideração, o cara lá acabou cortando todas, mas a minha luta não vai parar. Eu vou continuar agindo em prol do meio ambiente e quanto mais descaso contra a natureza eu vejo, mais eu quero agir, mais animado eu fico. Apesar que eu fico revoltado também, né? Apesar que há certas tristezas que eu sinto, né? Quando eu vejo as pessoas desrespeitarem a natureza, né? Destruírem a natureza, né? Cortarem plantas, árvores. Mas, né, galera? Eu sempre estou aí agindo em prol do meio ambiente e que cada vez mais pessoas entendam que sem a natureza não há outra maneira de viver. Pois é da natureza que vem a água, que vem o ar puro, os alimentos e tudo que precisamos para a nossa sobrevivência. Sem a natureza não há outra maneira de sobrevivermos nesse planeta. Por isso é importante preservarmos o meio ambiente, cuidarmos do meio ambiente, principalmente agora, nesses tempos tão difíceis, nesses tempos onde o negócio não tá brincadeira, não. A ganância do ser humano contra o meio ambiente, contra as questões ambientais. Então, tipo assim, vamos cuidar mais da natureza, respeitar mais a natureza, que é melhor. E bem, pessoal, eu também tenho mais uma boa notícia aqui para poder dar aqui para vocês, né? Desta vez, de mais uma ação que eu fiz em prol do meio ambiente, né? E desta vez uma ação que eu fiz lá numa reserva, conhecida como Reserva Lago de Patos, né? Recentemente, no dia anterior, acabei realizando lá o plantio lá de mais umas plantas, né? Lá na reserva, né? Além de nos outros dias, há poucos dias atrás, eu ter realizado o plantio de umas outras plantas, né? Nos outros tempos atrás, eu também fiz o plantio de umas outras plantas anteriores
Plantas essas dos quais eu não dei notícia até agora também. Mas essas que eu plantei ontem são as principais que eu vou falar aqui, né? E olha que são plantas da espécie cana da Índia também. São plantas da mesma espécie que as plantas da espécie cana da Índia que eu crio aqui em casa também. Eu crio diversas plantas da espécie cana da Índia por aqui em casa também. Só que essas plantas da espécie cana da Índia que eu plantei lá na reserva são plantas assim de outro tipo, né? Elas dão elas dão folhas de outro tipo, dão flores de outro tipo, de outro formato as flores delas, né? Então, tipo assim, as plantas da espécie cana da Índia, elas têm várias formas. Apesar de serem da mesma espécie, muitas delas não possuem a mesma forma, principalmente pelas flores, né? Eu acho que elas são divididas em subespécies, subgêneros, sei lá. O fato é que tem muitas plantas da espécie cana da Índia que dão flores, assim, diferentes das flores de outras plantas que pertencem à mesma espécie. E a natureza é incrível. A natureza, tipo assim, a natureza é impressionante, sabe? A natureza ela é muito biodiversa. E bom, galera, como eu já falei aqui para vocês aqui, né? Recentemente, ontem, no dia de ontem, acabei realizando o plantio de umas novas plantas lá na reserva Lago de Passo, né? Que se localiza próximo da casa onde eu moro aqui, né? E bem, essas plantas foram plantadas em um pneu que acabei enchendo de terra ontem, sabe? Eu enchi o pneu, né? Eu tive que levar lá o equivalente a 4 baldes cheios de terra para encher aquele pneu, né? A primeira quantidade de terra equivalente a 1 balde, acabei jogando lá dentro do pneu lá antes de eu realizar o plantio dessas plantas, né? E as outras quantidades restantes acabei jogando depois que eu plantei essas plantas neste pneu, para fechar lá as aberturas no pneu, né? Enterrar as raízes dessas plantas para que elas ficassem lá bem plantadas, né? E sinceramente ficou bonito lá. E em breve eu vou mostrar para vocês como está esse local. Não vai demorar muito não. Daqui a pouco vocês verão aqui no canal.